Olá, meus jovens e minhas jovens, vamos que vamos dar uma olhada nas principais informações atualizadas da Eletroaço Autona e suas ações. Se quiser dar uma olhada em outras empresas do setor industrial, dá uma conferida na nossa playlist. Fica também o convite para dar uma olhada nas nossas demais playlists e nos demais vídeos do canal Holder Iniciante. Então vamos conhecer aqui o setor de atuação da empresa. Ela é uma empresa que atua na fundição e usinagem, trabalhando aqui com peças em aço carbono e ligadas, e também na fundição e usinagem de ferros ligados para aplicações especiais. Ela atua aqui com duas unidades de negócios. A primeira é a unidade de produtos repetitivos, ou seja, aqueles produtos fabricados em série com constância, dedicados principalmente aqui para o segmento de máquinas, equipamentos para construção, máquinas agrícolas, equipamento de transporte pesado e etc. E ela também tem aqui a unidade sob encomenda. Como o próprio nome já diz, ela é destinada a encomendas específicas. Ela conta aqui com a fabricação de peças de até 12 toneladas, atendendo setores como, por exemplo, setor naval, petroquímico, químico, o naval especificamente, o offshore, parte de válvulas, compressores, turbinas, bombas industriais, enfim, uma ampla gama aqui de atuação, incluindo a parte de geração de energia, com várias áreas de atuação, como a parte de geração hidráulica, térmica e até nuclear. Então aqui ela produz peças bem importantes para a ampla gama de aplicações industriais. Atualmente a companhia conta aqui com a capacidade instalada de produção de mais ou menos 1.400 toneladas de peças fundidas ao mês. E ela trabalha com essas ligas aqui, ó: aço, carbono baixa, média, alta liga, aços e ligas resistentes, ferros ligados, ligas especiais, superligas, duplex, enfim. Você não precisa saber nada disso. O importante é só você conhecer a área de atuação da empresa. E aqui ela tem na parte de aço capacidade de até 18 toneladas, processar 18 toneladas de aço líquido por vez. Vamos aqui conhecer outra área também importante, a parte de macharia e moldagem. Os moldes aqui com capacidade de até 80 toneladas. Conta também com tratamento térmico, conta com laboratórios para fazer o teste dos materiais, enfim, tem aqui uma estrutura muito boa. E, inclusive, vamos aqui a um dos pontos importantes da companhia, que é a sua localização estratégica. A indústria, ela tem sede na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, e acesso a pontos importantes de escoamento de produção. Fica próximo do Porto de Itajaí, Navegantes, São Francisco do Sul e dos aeroportos de Blumenau e Joinville, sem falar também, é pertinho aqui, ó, de Florianópolis. Distância do aeroporto de Navegantes, 50 quilômetros, e do Porto de Itajaí, 45. Então veja aí que é bem pertinho. O que isso facilita? A exportação. A empresa é uma grande exportadora de aço. Vamos ver daqui a pouco o quanto que ela exporta, para vocês verem a importância dela. E aqui vamos dar uma olhada no site Fundamentei em algumas informações importantes. Em relação à governança, meus jovens, não é nada boa. Ela está aqui no pior que a nossa bolsa oferece, que é o segmento de listagem tradicional. As ações ordinárias têm um tag along de apenas 80%, as preferenciais não tem nada. Então, se ocorrer algum tipo de mudança societária, quem tiver as ordinárias terá direito a receber apenas 80% do que o majoritário receber. E preferencial, pelo menos pela lei, não tem amparo nenhum. E qual a questão? As ordinárias não têm liquidez. Se você quiser alguma coisa aqui, tem que ser com as preferenciais. Vamos ver daqui a pouco a liquidez também. Então veja aqui que em relação à governança não é nada atraente. Mas vamos ver aqui se ela dá lucro, resultados consistentes. Vamos ver aqui patrimônio líquido entre 2016 e 2020, a diferença entre os ativos e os passivos. Vejam que é crescente. Receita líquida também crescente, uma pequena diminuída em 2020. EBITDA, que é o resultado operacional, cresce devagarzinho. 2017 teve aqui um pico, depois diminuiu. 2020 aumentou. Lucro líquido, veja que é consistente, mas são lucros pequenos. No ano vai 31 milhões, depois 12, 17. Em relação a endividamento, a companhia tem endividamento aqui controlado.
A alavancagem no final do ano passado estava em 1,6 vezes a relação dívida líquida sobre o EBITDA. Então veja que é uma companhia que atua no setor importante, tem a questão da baixa liquidez, mas não tem números ruins. Isso que é importante. Então pode ser aqui uma boa opção para quem quer diversificar com aquelas empresas menos conhecidas, menos famosas. Então vamos dar uma olhada aqui na importância que a exportação tem para a empresa. Para vocês terem ideia, entre janeiro e agosto desse ano, o que o Brasil exportou em aço, a Eletroaço Autona foi responsável aqui em dólar, ou seja, em valor financeiro, por 31% do que foi exportado. Em relação aqui a toneladas, ela correspondeu aqui a 16%. Então veja que ela tem uma participação bem relevante no mercado exportador de aço. E aqui vamos dar uma olhada nos principais indicadores do resultado que ela acabou de divulgar. Receita operacional líquida. O que é que nós temos que ver aqui? Que em relação aos outros períodos, se houve melhora ou piora. A receita operacional líquida no último trimestre atingiu ali, 115 milhões. Uma alta de 92, quase 93% em relação ao mesmo período do ano passado. E se pegarmos os 9 primeiros meses de 2021, alta de 46%. E outro ponto importante também para olhar é o EBITDA, que é o resultado operacional. Atingiu aqui 18 milhões, quase 18 milhões e 400 mil, dando um crescimento de 64% em relação ao período anterior. E no acumulado do ano até agora, 22,5%. Então, o importante é perceber isso. A companhia apresenta resultados crescentes. Vamos dar uma olhada na distribuição geográfica da receita da companhia. Em relação à localização, o mercado interno corresponde aqui a 48% da receita da companhia e o externo, de acordo com o último resultado, a 52%. Em relação às unidades de negócios, as repetitivas aqui com 64% e os sob encomendas 36%. Vamos dar uma olhada agora no EBITDA da empresa. No último resultado, tivemos aqui um EBITDA de 18,4 milhões, dando uma margem EBITDA de 15,9%, ou seja, em relação à receita, 15,9% foi transformado em resultado operacional. E o que nós temos que observar aqui, se está melhorando ou piorando em relação aos últimos períodos. Veja que tivemos uma melhora no EBITDA, mas a margem EBITDA deu uma queda aqui em relação ao terceiro e quarto trimestre de 2020. Em linhas gerais, tivemos uma melhora. E aqui o ROI, que mede o retorno sobre o patrimônio líquido, ou seja, o quanto de lucro a companhia está gerando a partir do patrimônio líquido que ela tem, tivemos aqui 15,2%. Uma alta em relação ao terceiro de 2020, quando estava ali 11,7%. Então está melhorando. Em relação a lucro líquido aqui do último resultado foi de 12,3 milhões, dando mais ou menos uma margem líquida de 11%. Veja que em relação aos outros períodos, tivemos uma melhora boa no lucro. Não conta, no caso, o terceiro trimestre de 2020, porque tivemos um não recorrente. Aqui, se levarmos em consideração aos 3 últimos, foi uma alta muito boa. Vamos agora a outro ponto importante, que diz respeito à estratégia da companhia em relação à modernização e expansão do Parque Fabril. Isso aqui é muito importante para se manter atual, né? Foi aprovado aqui um plano de investimento e prevê a aplicação nos próximos capítulos de 56 milhões de reais. Como é que ela vai fazer isso? Através da aquisição de empréstimos. Então vamos ver aqui como é que está a situação da empresa. Ela está bem endividada? Não está endividada? Como é que está aqui o endividamento dela? Ela estava com um endividamento bruto de mais ou menos 117 milhões, de acordo com o último resultado. Em caixa, ela tinha mais ou menos 26 milhões de reais. E tinha uma dívida líquida, ou seja, a diferença entre a dívida bruta e o que ela tinha em caixa, de mais ou menos 93 milhões de reais. Aí nós vamos dar uma olhada aqui no histórico. Ó. Endividamento líquido, que é a relação da dívida líquida dela nos últimos capítulos. Ó. E a alavancagem, medido a dívida líquida sobre o EBITDA. Veja que em relação ao EBITDA, a dívida líquida sobre o EBITDA, ela está com a alavancagem de 1,8. Mantendo aqui mais ou menos estável em relação ao meu período de 2020 e dando uma leve aumentada em relação ao início do ano, mas isso aqui é necessário para fazer os investimentos para a companhia crescer. Uma companhia ela é bem endividada quando isso aqui está acima de 3, então aqui totalmente sob controle o endividamento da companhia. Agora em relação ao prazo,
ela tá mais ou menos assim, ó, 50-50. 50% da dívida dela é no curto prazo, ou seja, vence nos próximos 12 meses, e 50% no longo prazo. E vejam aqui que em relação ao seu endividamento, no último resultado, 62% era em moeda local e 31%, quase 32%, em moeda estrangeira. Então a companhia ganha com o dólar na questão da receita em dólar com as suas exportações, mas também tem uma parte considerável da sua dívida em dólar. E eu chamo a atenção que em relação ao mesmo período do ano passado, ao último período, no caso, do ano passado, ó, deu uma diminuída aqui do percentual que ela tinha em moeda estrangeira, que estava ali, ó, em 44 milhões de reais. Então aí melhorou, bem melhor sim. E agora vamos dar uma olhada em alguns pontos aqui, constantes no site Fundamentos. Vamos olhar o principal, que eu gosto de olhar aqui, que é o VPA, Valor Patrimonial por Ação, que está em 8,25. Sendo que as ações ordinárias, que são aqui não têm liquidez, estão sendo cotadas ali por volta dos R$ 12. O que dá um P sobre VP de 1,4. Então é um P sobre VP bem interessante. E o PL também, bem interessante, 9,5. E um lucro por ação de 1,24. E aqui, ó, dividend yield 2,4. Não é, nossa senhora, que dividend yield maravilhoso, mas é uma companhia que distribui dividendos. Isso aqui é uma coisa interessante. Por quê? Porque é importante para os sócios. O objetivo principal aqui é beneficiar os sócios grandes. É só lembrar que ela é do segmento tradicional. E aqui em relação a 4, que é onde está a liquidez da companhia, ela está sendo negociada aqui, ó, por volta dos R$ 6, o que dá um P sobre VP ainda mais atraente de 0,76 e um PL de 5. E um dividend yield, ó, já que o valor dela é menor, né, de quase 5%. Então, bem interessante. Agora, qual é a questão? É uma empresa que suas ações não têm liquidez. Para vocês terem ideia, as ações ordinárias, a última negociação dela, no momento que eu estou gravando, foi há uma semana atrás. Vamos ver quantos negócios nós tivemos no dia? Nós tivemos 9 negócios. No dia anterior, tivemos 5. E vários desses pontinhos que vocês veem aqui, ó, pode ver que tem vários desses na tela. Então diz que teve apenas uma negociação. Então aqui é aquela ação seguinte, com a liquidez muito ruim, se você entrar aqui pode permanecer presa aí um bom tempo. Em relação a 4, ela também tem uma liquidez muito baixa, mas pelo menos é menos pior, vamos dizer assim. Mas veja quantos negócios nós tivemos hoje, ó, 54. Ontem, 59. E no outro, 50. Veja como é a liquidez dela. A média de volume financeiro negociado por dia tá aqui, ó, 144 mil. Então veja que em relação a isso é o principal empecilho junto com a governança na empresa, né? Agora, para quem gosta de diversificar com essas empresas mais desconhecidas, então pode ser um bom negócio. E veja que em questão de rentabilidade, ó, no longo prazo, desde 2016, quando ela estava ali em 79 centavos, é que eu estou falando da 4, ela deu uma puxada boa, já está batendo aqui na região dos 6, e recentemente ela fez um topo ali nos 8,60. Agora qual é a questão? Como tem uma liquidez muito baixa, cara, a análise gráfica aqui é complicado, porque falta volume, né? Falta força. Agora eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acharam aí da Autona? Se tem carteira, se pensam em ter, enfim, deixa abaixo nos seus comentários o que vocês aguardam da Eletroaça Autona e suas ações nas cenas dos próximos capítulos. Se gostou, deixa o seu like. Muito obrigado a todos, tudo de bom, até mais.